Boa noite, paz seja convosco. Que coisa boa, mais uma quinta-feira, estamos aqui, né? Eu aqui, vocês aí. Infelizmente não podemos fazer uma cela presencial, mas graças a Deus nós temos hoje, né, o recurso das internets, né? Nós temos o recurso aqui para a gente poder estar compartilhando mais uma quinta-feira, né, sobre a nossa visão celular, sobre a palavra de Deus. Espero que você fique comigo até no final dessa célula online, né, para que nós possamos aprender mais um pouco sobre aquilo que Deus quer nos instruir nessa noite. Antes de começarmos a orar, eu gostaria que você aproveitasse esses minutinhos que nós começamos agora, você que já está aí conosco, você compartilhasse esse link dessa célula online para que outras pessoas também possam participar com a gente essa noite, tá bom? Hoje nós teremos um tema muito legal, que é o seguinte: se a resposta demorar, o que fazer? Quantas coisas nós fazemos, né? Nós pedimos, nós tentamos e costuma demorar. E cada um tem uma, como é que eu vou te falar? Cada um tem um sistema, né? Cada um tem uma estratégia de saber esperar, cada um tem a sua impaciência. Então, nós vamos discutir aqui essa noite, né? Nós vamos debater aqui. E eu quero que você compartilhe comigo também, tá bom? Depois eu vou lançar uma pergunta aqui e nós vamos estar vendo como que é feito quando você espera alguma coisa e essa coisa demora, o que que você faz, né? Vamos orar então? Vamos pedir a Deus que Deus venha nos abençoar essa noite. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, somos gratas ao Senhor por estarmos aqui, compartilhando mais essa célula online, que o Senhor venha nos abençoar, o Senhor venha nos guardar a nossa mente, nossos pensamentos, que nós possamos agora, ó Pai, estar ligados com o Senhor, para que possamos aprender mais de Ti nessa noite, que hoje seja mais uma live abençoada, e que o Senhor possa abençoar cada um que está em casa, cada um que compartilhou esse link, cada um que está atento para ouvir aquilo que o Senhor tem para nos falar essa noite, e que nós viemos aprender no decorrer dessa célula online com o Senhor mais um pouquinho, né? Que o Senhor venha nos ensinar, e eu peço ao Senhor que o Senhor nos abençoe, agradeço ao Senhor pela oportunidade, agradeço ao Senhor pela vida do meu pastor Marcos, que tem me dado a oportunidade, me confiado esse trabalho, agradeço a você que está em casa, que tem participado junto comigo. Hoje também tem uma pessoa que está aqui comigo, é o João. Hoje não está aqui, meu assistente hoje é o João Marcos, o outro filho do meu pastor. Os filhos do pastor Marcos têm sido uma bênção na minha vida, eles têm me ajudado, têm me ensinado aqui. Então eu peço ao Senhor, ó Pai, que o Senhor venha nos abençoar, abençoe o João, que ele venha, Senhor amado, estar comigo outras vezes, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, graças a Deus, né? Mais uma noite. Eu vou até lançar aqui a pergunta já de antemão. Ela fica sendo até um quebra-gelo. Eu estava lendo essa lição, me deu muita saudade das células, porque a gente fazia os quebra-gelos e era muito engraçado. E cada pessoa dava uma resposta assim mais engraçada que a outra, para a gente poder entrar no tema da lição num clima assim bem descontraído. Era muito legal. E eu tenho muita esperança que isso volte a acontecer, né? Então, assim, como o nosso tema hoje, se a resposta demorar, o que fazer? Aí eu vou já lançar uma pergunta aqui, só para a gente poder quebrar o gelo dessa noite. Você já esperou alguém ou algo chegar e demorou? Como que é a sua reação quando você espera alguém ou você espera algo chegar e essa coisa demora? Cada pessoa tem uma reação, né? Cada pessoa reage de uma forma. Então, vamos colocar aqui uma coisa assim, bem até fora do que a lição vai esclarecer. Mas vamos supor, quando você pede um sanduíche na sua casa, quando você pede uma pizza, ou quando você compra alguma coisa pela internet, principalmente hoje, né? A gente, apesar que o comércio já está aberto, mas nós ficamos um tempo aí comprando muita coisa por internet. Eu, sinceramente, não comprei porque eu não tenho habilidade nenhuma para estar comprando as coisas na internet. Mas eu conheço muita gente e creio que muita gente, até mesmo antes da pandemia, já comprava. E com essa pandemia, muita gente comprou coisas pela internet, né? E às vezes as coisas demoram, marcam um dia para poder entregar, né? Mas, infelizmente, demora, né? E o que você faz quando você espera alguém chegar na sua casa, quando você compra alguma coisa, quando você pede alguma coisa e essa coisa demora a chegar? Qual que é a sua reação? O que você faz? Né?
geralmente, eu sou muito ansiosa. Quando eu compro alguma coisa, por exemplo, na loja física mesmo, um móvel, qualquer coisa, uma televisão, qualquer coisa que eu compro, e que demora a chegar, eu fico assim para morrer. Doida para o negócio chegar, para me poder já ver, já usar. E quando demora, eu fico nervosa, eu começo a achar que o negócio aconteceu alguma coisa. Fico totalmente ansiosa. Mas tem gente que não, tem gente que espera com calma, com paciência. É aquele versículo, né? Esperei com paciência no Senhor, né? E Ele ouviu o meu clamor. Mas tem gente que não, tem gente que já quer o negócio para ontem. Né? Então está aí a pergunta aí para o nosso quebra-gelo. Mesmo que você responda já no meio da lição, mas não deixe de responder para mim, não. O que é que você faz, né? Quando você... o que acontece, né? Se você já esperou alguém ou algo chegar e a coisa demora, né? Quando você espera alguém na sua casa e a pessoa demora, a gente começa a imaginar um monte de coisa. Porque hoje em dia nós estamos vivendo numa época que tudo é muito para ontem, né? Às vezes eu brinco lá em casa, eu falo com o pessoal assim que eu sou muito ansiosa, que até parece que eu não vivi naquele tempo, né? Que as coisas eram demoradas. Era o tempo do forno, do fogão, né? Fogão convencional. E hoje nós estamos acostumados com micro-ondas, né, queridos? Que você coloca lá, com segundos a coisa já esquenta, a coisa já funciona. Hoje em dia você coloca a roupa na máquina para lavar, rapidinho a máquina lava. Mas era todo um processo, né, para as coisas acontecerem. Então, eu com a minha ansiedade, às vezes, dá a impressão que eu nasci nessa época de agora, que tudo é muito rápido, né? Nós estamos vivendo no tempo da velocidade. Mas tem coisas que ainda demoram muito para acontecer, para chegar. Né? Não é assim que você pediu e a coisa aconteceu. E assim também é a nossa vida espiritual. Às vezes a gente pede uma bênção para Deus, a gente espera algo de Deus, essa coisa demora. Né? E como é que nós temos reagido? Então nós fizemos essa pergunta aqui agora, eu fiz essa pergunta, mas não quer dizer só nas coisas materiais, nas coisas seculares. No espiritual também. Né? O que acontece? Né? Você já esperou alguém ou algo chegar e aquela coisa demorou? Às vezes uma bênção que você pediu para Deus e aquela bênção demorou. Para nós entrarmos nesse tema aqui, tão gostoso dessa noite, nós vamos ler o Salmo 13. O Salmo 13, ele fala exatamente o que Davi estava vivendo num momento de angústia, né? De tristeza, esperando algo de Deus, mas acontece que não estava acontecendo no momento. Então, lá no Salmo 13, fala o seguinte, Davi pergunta para Deus, até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, ou do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu venci. E os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor, o meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que tem me feito. Esse texto, né? Esse capítulo 13 de Salmos, ele expressa exatamente o que aconteceu com Davi. Davi estava vivendo um momento de tristeza, um momento confuso, um momento de depressão, né? Um momento de revolta. E aí ele faz essa oração, né? Ele fala com Deus, ele pergunta para Deus 4 vezes, até quando, Senhor? Até quando esquecerás de mim? Até quando? Então essa pergunta, quando Davi fez para Deus, é porque ele estava em um momento de desespero. Ele já não estava aguentando mais. É o que acontece conosco às vezes, né? Nós ficamos assim, desesperados, esperando alguma coisa acontecer, e você vai percebendo que a coisa não acontece. Isso aconteceu com Davi. Ele estava num momento muito triste. Antes de eu começar aqui, deixa eu cumprimentar aqui a Alessandra. Seja bem-vinda, Alessandra Almeida. Seja bem-vinda, Aline Carla, paz, Aline Carla. Seja bem-vinda também no nosso meio. Você dá um oizinho aí para a gente poder saber quem é que está participando, quem é que está com a gente. Não fique só assistindo, não. Dá um oi aí, tá bom? Então, você responde essa pergunta aí, porque daqui a pouco o João vai estar lendo para mim a sua resposta, né? Você que chegou aí agora, que ainda não... você lançou também, né, João, a pergunta aí, né? O João lançou a pergunta aí, então você vai ler essa pergunta e você responde aí.
O João vai estar respondendo, vai estar lendo a sua resposta aqui. Ok? O Salmo demonstra claramente alguns sentimentos que estavam presentes no coração do autor quando escreveu essa palavra, Davi, né? Ele sentia impaciência, ansiedade, revolta e depressão. O motivo disso era que ele estava clamando ao Senhor, mas não estava tendo resposta. Sentia como se Deus tivesse esquecido dele, né? Lá no versículo 1, ele pergunta, né? Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás o rosto de mim? Né? E até quando esconderás de mim o teu rosto? Porque Davi estava sentindo que ele não estava nem vendo mais o rosto de Deus. Porque às vezes nós estamos passando por momentos dessa forma. Às vezes a gente está num momento tão triste da nossa vida, um momento tão complicado, tão confuso, que nós não vimos o rosto de Deus. Aí você pode se perguntar, mas Fatinho, você já viu o rosto de Deus? Eu nunca vi o rosto de Deus. Mas quando você está num momento bom, você está louvando, você está num momento bom, num momento de alegria, você contempla o rosto de Deus pela fé. Eu acredito que eu contemplo o rosto de Deus pela fé, eu contemplo o rosto de Cristo pela fé. Mas Davi estava passando um momento tão triste que ele não conseguia. Então ele pergunta para Deus, até quando esconderá o seu rosto de ti? Porque ele estava sem fé no momento. Quando ele começa essa oração, Davi estava totalmente sem fé, ele estava totalmente desesperado. Então é onde ele pergunta para Deus, né? Até quando esconderás o teu rosto de mim? Porque ele não estava conseguindo ver. Porque é isso que acontece com a gente. Quando a gente está num momento de depressão, um momento de tristeza, você não consegue contemplar o rosto de Deus. Você ora, mas você não consegue contemplar. Mas quando você está com uma fé inabalável, quando você está totalmente esperançoso, até um hino que você canta dentro do seu quarto, na sua casa, você consegue contemplar o rosto de Cristo pela fé. Mas quando estamos sem fé, não tem como você contemplar o rosto de Cristo sem fé, né? Então ele fala isso, né, no versículo 1. Estava passando por uma situação difícil e não entendia por que Deus não agia diante do seu problema, uma vez que ele era fiel e clamava a Deus vivo. Muitas vezes nós pensamos assim também. Eu sou fiel. Quantas lutas nós passamos? E a nossa primeira pergunta, às vezes, é: oh, meu Deus, mas por que eu estou passando por isso? Porque eu sou fiel, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu vou na igreja, eu faço tanta coisa para o Senhor. Como assim? Eu sou fiel e estou passando por dificuldades? Mas a Bíblia também fala que Jesus nos fala isso: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. E nós também iremos vencer. Estava passando, né, uma situação difícil, não entendia porque Deus não agia diante do seu problema, uma vez que ele era fiel e clamava a Deus vivo. Às vezes podemos ser acometidos pelos mesmos sentimentos que Davi. Às vezes eles vêm sobre nossos corações quando estamos passando por uma situação terrível, e Deus ainda não interferiu para trazer o resultado, a salvação, o livramento ou a bênção. Se isso acontece conosco, quais seriam as atitudes a serem tomadas diante de tal situação? O salmista, que sentiu na carne essa experiência, nos revela pelo menos 3 situações, 3 atitudes para tomarmos nessa situação. Então, o que acontece? Só um minutinho aqui. Meu celular travou, irmão. Eu preciso olhar aqui no Facebook para me saber quem é que está com a gente, porque senão, semana passada mesmo, eu não olhei, e o Mateus ainda falou comigo: esqueceu o telefone desligado, Fatinha. Aí você não soube quem é que estava. Então, eu não posso esquecer, mas é isso, né, gente? Ao vivo, essas coisas. Mas, então, Davi, então, ele nos mostra aqui 3 atitudes que nós devemos tomar para quando essas coisas vierem nos acontecer. Uma primeira atitude é não abandonar o clamor, não desistir. A segunda atitude, não abandonar a confiança. E a terceira atitude, não abandonar o louvor. Então, no versículo 3, né, do Salmo 13, fala o seguinte: olha para mim e responde, Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, ou ao contrário, dormirei o sono da morte. Não abandonar o clamor, não desistir. Mesmo com o coração cheio de impaciência, ansiedade e até de revolta, ele tem uma coisa clara em sua mente: não pode parar de orar,
não pode desistir de continuar clamando, diferente de muitos de nós, que paramos de orar, desistimos com facilidade diante das situações nas quais não temos a resposta imediata. Quantas vezes, né, nós estamos diante de uma situação difícil e Deus demora para responder? Aliás, Deus nem demora, né? A gente tem mania de falar que Deus demora. Deus não demora. Ele responde na hora certa, na hora exata. Mas quantas vezes ainda não chegou o tempo de Deus responder? Aí a primeira coisa que nós fazemos é parar de clamar. Nós paramos de orar, nós paramos de falar. Nós paramos de falar com Deus. Ah, não, Deus não me respondeu, então é porque não era para responder, é porque não era para ser. E aí a gente desiste. E nós não podemos ser assim. Nós precisamos continuar orando, precisamos continuar clamando, né? Mesmo que a resposta não venha no momento que nós precisamos, né? Porque Deus, Ele não nos abandona. Nós aqui abandonamos a Deus. Quantas vezes Deus tem algo para poder nos dar, mas Ele quer dar no tempo certo, mas a gente quer naquela hora, igual o menino birrento, né? Quer uma coisa, aí o pai não dá, a professora não deixa, qualquer coisa, aí o menino já faz birra, já não quer mais saber. Nós não podemos ser assim, nós temos que ter maturidade. Mas às vezes é difícil, às vezes a gente pede a Deus algo, mas a gente quer aquilo assim, a gente quer demais aquilo, e aquilo demora. Aí quantos de nós paramos de orar, né? Paramos de buscar a Deus, e essa é uma atitude que nós não podemos fazer, abandonar o clamor, né? Nós não podemos abandonar o clamor. Nós temos que chamar a Deus e continuar orando. Mas a gente vê que no versículo 1, quando Davi fala com Deus, né? Até quando, né? Até quando eu vou sofrer? Até quando que o Senhor vai se esconder de mim? Até quando? Mas como Davi continua orando, a gente percebe que no terceiro versículo aqui, ele já fala, né? No terceiro versículo, ele fala, olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Porque eu estava lendo essa passagem, eu achei tão interessante, porque no primeiro versículo, a gente vê que Davi estava revoltado, né? Digamos assim, até quando que isso vai acontecer? Quantos de nós perguntamos isso? Né? Eu li aqui, né, com essa expressão, até quando, Senhor? Né? Para sempre você esquecerás de mim? Mas pode ser também que ele perguntou revoltado, até quando, Senhor? Quantas vezes a gente faz assim? Até quando você vai me responder isso? Quantas vezes, até mesmo no WhatsApp, a gente está esperando a resposta rápida, a pessoa não responde, você já liga para ela e fala, até quando, que dia que você vai me responder? Como é que você vai falar? A gente já fica nervoso. Então, você vê que no primeiro versículo, Davi estava nervoso com Deus, ele estava impaciente. Mas no terceiro versículo, por isso que a gente não pode deixar de orar. A gente percebe que como Davi continuou orando, ele já fala, né? Ele já fala aqui, olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Porque ele percebeu que Deus é Deus. Então, quando a gente continua a nossa oração, quando você está esperando algo de Deus, você acha que Deus não vai te dar, Deus não vai fazer. Mas se a gente continuar orando, a gente já começa a reconhecer Deus como Deus. Às vezes você está revoltado com alguma coisa, você não quer mais, né? Porque Deus não vai me dar, Deus não vai fazer. Mas quando você começa a orar, quando você começa a perseverar na oração, você já começa a reconhecer que Deus é Deus. Né? Porque Davi, no terceiro versículo aqui, nós vemos que ele já fala, né? Olha para mim, Senhor meu Deus, já é uma coisa totalmente diferente, né? Estamos passando, ou seja, estamos orando e até agora não tivemos resposta. Estamos passando por uma situação terrível e Deus ainda não interviu para a resposta, para o livramento ou a bênção. Se isso acontece conosco, quais seriam as atitudes a serem tomadas diante de tal situação? O salmista que sentiu na carne essa experiência nos revela essas três atitudes. Não abandonar o clamor. Mesmo com o coração cheio de impaciência e até de revolta, ele tem uma coisa clara em sua mente: não posso parar de orar, não posso desistir, tenho de continuar clamando. Diferente de muitos de nós que paramos de orar, desistimos com facilidade das situações nas quais não temos a resposta imediata. O salmista continua a crer, continua a clamar. Deus, meu Deus, Deus, meu Deus. E isto ele insiste em sua oração. É como exemplo de Daniel, que orou 21 dias intensamente até conseguir a resposta. Né? Nós temos também Daniel como exemplo. Né? Ele orou 21 dias, ele clamou 21 dias e ele teve a resposta. Então, nós temos que sempre olhar por esse lado. Mesmo que você esteja achando que não vai acontecer, que não vai ter, que não vai acontecer, nós temos que continuar clamando, continuar confiando que Deus vai fazer sim. Não é que Deus demora,
né, Gozinha, a resposta, nós temos o tema aqui, se a resposta demorar, o que fazer? Né? E às vezes demora, a gente pensa que demora, porque nós somos seres humanos, né? Nós estamos aqui nessa terra, né, cada dia procurando a perfeição, mas nós não somos perfeitos. Perfeito é só Deus, Ele sabe o momento certo. Mas nós, com todas as nossas imperfeições, nós achamos que está demorando demais, que Deus não está respondendo. Mas Ele está trabalhando para nos dar algo. E nós não podemos fazer isso, nós não podemos abandonar o clamor, nós temos que continuar, não podemos desistir. Essa é uma das atitudes que Davi teve. E a segunda atitude que Davi nos mostra aqui é não abandonar a confiança. Ele tem uma visão firme acerca dele mesmo. No tocante de mim, confio no Senhor, que está lá no versículo 5. Eu, porém, confio em teu amor, o meu coração exulta em tua salvação. Tem alguma resposta aí, João? Se tiver alguma resposta aí. Tem? Pode falar. Sim. Realmente, Aline, é uma situação muito difícil quando você espera algo, você espera alguém, né? E essa pessoa, você já fica nervosa porque a pessoa demorou. Aí fica mais nervosa ainda, ansiosa, porque a pessoa não apareceu. Então, quer dizer, essa é uma das coisas que a gente fica nervosa. Mas com Deus é diferente, né, Aline? Por mais que a gente fique nervosa, porque a coisa não aconteceu, mas se nós fizermos como Davi, que não abandonar o clamor, a resposta vai vir. Porque no mundo, né, no mundo material, digamos assim, no mundo físico nosso, é isso mesmo. A gente espera, a pessoa não aparece, a coisa não acontece, a gente fica nervosa. Mas no mundo espiritual com Deus, se a gente fizer como Davi fez aqui, ó, não abandonar o clamor, não desistir, a resposta vai vir. Porque no tempo certo, Deus sempre tem a coisa, né, certa na hora certa para a gente. Não é antes e não é depois, é na hora certa. Não é isso? É isso mesmo, Aline. Então, o versículo 5, né, ele fala o seguinte: eu, porém, confio em teu amor, o meu coração exulta na tua salvação. Então, vocês verem, gente, a gente vê aqui que diferença, né? Quando você começa, né, Davi começa aqui falando, reclamando, mas aí no terceiro versículo ele já está falando, oh meu Deus, né? Ele já não está questionando Deus, ele já está falando, oh meu Deus. E no versículo 5 aqui, já praticamente no finalzinho da oração, ele já está bem mais aquebrantado, bem mais confiante. Ele tem uma visão firme acerca dele mesmo. No tocante de mim, ele fala, confio no Senhor. Né? Somos capazes de confiar em Deus, mesmo quando a situação ao nosso redor é adversa? Gente, a gente lendo isso aqui é tão complicado, porque às vezes a gente tem que confiar, né? Nós temos que confiar em Deus em absoluto, em todas as épocas da nossa vida. Mas quando a gente está vendo nos nossos olhos carnais uma situação totalmente adversa do que a gente está esperando, é muito difícil. É só pela misericórdia de Deus para a gente poder realmente confiar. Porque a gente não pode abandonar a confiança, como Davi nos ensina aqui. Mas quando você está pedindo a Deus uma coisa, e aquilo está totalmente adverso, você olha para a situação, às vezes você ora, por exemplo, para alguma coisa, por exemplo, uma porta de emprego, digamos assim. Aí você vai lá e ora, né? Você ora, confia, pega o seu currículo, vai lá, entrega e fica esperando, né, a resposta da empresa. Digamos assim. Aí é aquele momento de ansiedade, né? Você fica esperando, 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 né? Aí você vai confiando, né? Você vai confiando que aquilo vai acontecer, né? Então, assim, é um momento muito difícil. Aí você vê assim que, por exemplo, foram 10 pessoas que vão ser contratadas. Aí você já sabe que a 9ª pessoa já foi. Então, você começa a pensar, puxa vida, tem mais 30 pessoas para ser contratadas, já contrataram a 9. E eu? Aí você já começa a pensar o seguinte, eu não vou conseguir. É uma situação totalmente adversa do que você está vendo. Você está vendo, está todo mundo indo, você está ficando para trás. Aí você tem que ter confiança, tem que confiar que você vai ir. Mas é muito difícil. É complicado, é só pela misericórdia de Deus, porque tudo está mostrando ao contrário. Quando você ora, por exemplo, para alguém converter na sua família, você vê aquela pessoa cada vez mais atolada no pecado. Você fala, meu Deus, quanto mais eu oro, quanto mais eu confio. Aí a gente fica realmente
sem esperança. Isso não vou falar que é normal, mas é comum, porque nós somos seres humanos, né? Nós temos essa fraqueza, nós temos que nos fortalecer a cada dia. Nós não podemos desistir, nós temos que confiar. Mas quando a gente vê uma situação totalmente adversa daquilo que a gente está esperando, é difícil confiar. É só pela misericórdia de Deus mesmo, né? Ou confiarmos nele apenas quando estamos debaixo da mais absoluta prosperidade e bonança. Aí fica fácil, né, quando nós estamos debaixo de uma né, está tudo muito bom, está tudo fluindo maravilhosamente. Aí a gente confia em Deus. Nossa, está tudo muito bom. Como eu confio em Deus? Deus é maravilhoso, está tudo muito lindo. Mas quando a coisa começa a ficar complicada, é difícil. Então nós temos que confiar em Deus, independente da situação. Né? Porque Davi estava passando uma situação muito complicada, de tristeza, de angústia na alma, mas depois, quando ele foi orando, no decorrer da oração, ele foi, né, adquirindo de novo a confiança em Deus. Né? Mesmo diante da aparente ausência de Deus, o salmista continua a confiar nele. Mesmo com a intervenção de Deus ainda não tenha acontecido, ele confiava em seu Deus. Porque a gente já viu que nesse momento aqui, ele já está mais confiante em Deus. Até então, ele estava se questionando, né, questionando Deus, mas depois ele começa, né, a oração, ela vai fazendo isso com a gente. Quando a gente começa a orar por uma coisa, você começa a orar revoltada, mas depois, com o passar do tempo, quando você continua orando, Deus vai te dando, né, um certo alívio, você vai confiando em Deus, você vai percebendo que as coisas vão acontecer, você vai ficando mais calma, e aí que a coisa vai acontecendo. Então, se a resposta demorar, o que fazer? É continuar orando, é continuar buscando, é continuar tendo confiança em Deus. E uma das terceira coisas aqui que Davi nos ensina é não abandonar o louvor. Camila, seja bem-vinda também, Camila. Camila Rodrigues. Muito bom te ver aqui. Ainda não tinha te visto aqui não, viu, Camila? Muito bom você participar com a gente. Estou sentindo falta da Cirlane. Cadê você, Cirlane? Verinha, toda semana está com a gente. Cadê vocês? Pastor Renato, cadê você também, pastor? Então, é isso aí, gente. A terceira atitude que nós devemos ter, não abandonar o louvor. Que está lá no versículo 6, né? Quero cantar ao Senhor pelo bem que tem me feito. Quantas vezes, né, a gente está passando por uma situação difícil e a gente esquece do que Deus já fez antes. A gente acha que só aquele momento que é ruim, que vai ser aquele momento para sempre. Mas no versículo 6 aqui, Davi fala, quero cantar ao Senhor pelo bem que tem me feito. Ele reconhece o bem que Deus tinha feito para ele. Ele reconhece que, apesar daquele momento difícil que ele estava vivendo, ele tinha vivido muita coisa boa com Deus. Né? Porque, às vezes, quando a gente está passando um momento muito complicado, a gente só tem aquele momento, parece que aquele ali vai ser eterno, que nunca mais vai acontecer coisa boa. A gente vai ficar naquele deserto para o resto da vida. Mas Davi aqui, ele nos ensina, né, que nesse momento nós não podemos abandonar o louvor. Percebemos que mesmo tendo começado o salmo com inquietação e queixas, após refletir, o autor termina louvando ao Senhor. E é isso que nós temos que fazer. Às vezes a gente está revoltado, às vezes a gente está triste, a gente está depressivo. Eu acredito que muitas coisas aconteceram nesse tempo agora de pandemia. Quantas pessoas ficaram depressivas, ficaram nervosas, ficaram ansiosas, porque não foi fácil. Né? Mas, com tudo isso, nós não podemos esquecer do que Deus fez. Né? Nós não podemos ficar só vivendo do passado. Lógico que não. Mas nós precisamos também olhar para trás, às vezes, e ver onde Deus nos tirou. Aonde é que nós estávamos. Né? O que, é que a gente estava fazendo. Eu mesmo, essa semana, estava pensando, eu pensando lá em casa, assim, nossa, Deus, foi 1º de setembro, né? Eu estava tentando lembrar o que aconteceu comigo 1º de setembro de 2019. O que eu estava fazendo? Né? Porque, às vezes, a gente tem mania de falar, nossa, a pandemia está ruim, eu não estou dando conta do que eu estava fazendo. Mas o que você estava fazendo exatamente? Né? O ano passado, no dia de hoje, você estava bem, você estava ruim? Se você estava ruim, eu acredito que hoje você está melhor. Porque você conseguiu viver um ano. Né? Se você estava ruim, né? Digamos assim, hoje é dia 3? Acho que hoje é dia 3, né? Não estou lembrando da data, sou meio ruim de data. Pois é. Então, pense bem. Se você, dia 3 de setembro de 2019, se você estava muito bem e hoje você está mal,
Então você tem que louvar a Deus, porque você sabe que Deus tem coisa boa, você sabe que você teve momentos bons. Mas se você também estava muito ruim e você está aqui hoje, você está melhor, porque você conseguiu passar um ano. Então nós temos que ter isso. Às vezes a gente começa com muita revolta, a gente fica muito revoltado com Deus, a gente fica muito. Mas você começa a pensar, puxa vida, mas o que Deus tem feito por mim? Eu estou triste, estou depressivo hoje, mas vamos lembrar do que Deus tem feito na minha vida. Vamos lembrar quantas coisas ruins eu já passei, quantas vitórias eu já alcancei, quantas coisas boas Deus já me deu. Não vamos viver só naquela expectativa que, está ruim hoje, vai ficar ruim para sempre. Não, Deus tem coisa boa, Deus nos dá esperança. Então, nós não podemos abandonar o louvor, nós temos que continuar louvando, né? Percebemos que mesmo no começo, né, no Salmo, né, ele estava todo inquieto, ele estava cheio de queixa, mas após ele refletir durante essa oração, o Davi termina louvando o Senhor. Quantos de nós somos incapazes de assumir um espírito de louvor quando as coisas não estão como gostaríamos que estivesse? Às vezes a gente é incapaz mesmo de assumir um momento de louvor, né, assumir, louvar a Deus, engrandecer a Deus no momento ruim. A gente quer só, como diz, desapreciar Deus, falar que, porque Deus não existe, porque eu não quero mais saber, porque Deus não sei mais o quê. Quantas pessoas abandonam Deus, não querem mais saber, porque acha que Deus não vai conseguir, Deus não vai fazer aquilo que Ele quer, porque tem que ser feito naquela hora, né? O autor, ele termina louvando o Senhor, né? Quantos de nós, né, nós somos incapazes de assumir um espírito de louvor quando as coisas não estão como gostaríamos que estivessem? Quantos de nós, ao primeiro sinal de tribulação, não conseguimos mais louvar? Sabemos louvar apenas quando tudo está bem, quando o grande desafio é louvar ao Senhor incondicionalmente. Então, o nosso desafio é esse, é louvar a Deus incondicionalmente, independente da situação, das circunstâncias, nós temos que louvar o Senhor, né? Mais uma vez, nós vemos aqui o exemplo de Jó, né? Jó, ele perdeu tudo, mas ele não abandonou o Senhor. Jó, ele perdeu tudo. Imagina uma pessoa que numa noite ela perde 10 filhos, ela perde riqueza. Imagina você ter sua casa hoje, aí você perde sua casa, você perde seu marido, você perde sua esposa, você perde tudo. E você ainda tem que continuar louvando ao Senhor. Então, Jó é um exemplo, assim, né, de uma pessoa que eu penso assim, que em momento algum Deus abandonou, Jó abandonou sua fé, em momento algum Jó reclamou, Jó falou, não, muito pelo contrário, Jó ele confiava plenamente em Deus, e nós temos que ter esse exemplo de Jó também, né? É interessante a afirmação do salmista, porquanto tem feito muito bem, significa que ele reconhece que mesmo na luta, aquela situação pode ser favorável ao Senhor, porque o Senhor sempre está no controle. Então, Davi, ele percebeu, no final da sua oração, Davi percebeu o quê? Que ele tinha de continuar confiando no Senhor. Ele tinha de continuar acreditando, por mais que ele começou ali aquela oração revoltante, né? Nervoso, né? Cheio de depressão, cheio de ansiedade, impaciência, mas no finalzinho ele percebeu, ele foi orando e Deus, ele faz isso conosco. Quando a gente está muito revoltado, a melhor coisa que a gente faz é orar, que é justamente o contrário, o que a gente menos quer orar, né? Quando a gente está com raiva de alguma coisa, o que a gente menos quer é orar, mas aí é que nós precisamos mais é de orar, né? Orar, porque depois você vai percebendo que Deus vai tirando, né, aquela impaciência, aquela ansiedade, Deus vai transformando aquilo numa esperança, né, num conforto da espera, e isso é muito interessante. Tem mais alguma resposta aí, João? Não tem resposta, né? Que pena. Então, gente, nós precisamos ser isso, nós precisamos de ter paciência no Senhor. Eu sei que é difícil, é complicado. Eu estou aqui falando com vocês, mas está aqui diante de vocês uma pessoa que é totalmente ansiosa em relação a respostas de coisas que vão acontecer. De todos os aspectos da minha vida, eu sou ansiosa para poder esperar algo. Mas eu tenho que aprender com Davi, né, que mesmo que eu comece uma oração revoltada, né, uma oração impaciente, uma oração depressiva, eu tenho que deixar, eu tenho que continuar orando para que Deus venha fluir, né, para que depois, no finalzinho, eu perceba que é por aí que eu tenho que esperar, né, que eu tenho que aguardar, porque no momento certo, né, Deus vai me dar a resposta. Como está escrito lá em Tiago, que eu também vi essa passagem, eu achei ela muito interessante, em Tiago 2, até o versículo 4, ele fala o seguinte: meus irmãos, considerem um motivo de alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova de sua fé
produz perseverança. E a perseverança deve ter a ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, da boa vontade, e lhe será concedida. Então, essa sabedoria que Tiago fala aqui, né, que nós temos que ter. Peça a Deus a sabedoria, porque Deus vai nos dar livremente, né, a boa vontade e lhe dará. E Deus, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Porque se nós pedimos a Deus a sabedoria, nesse momento de espera, nesse momento de luta inconstante que nós temos, com certeza Deus vai dar sabedoria. Não tem como, né, você pedir a Deus sabedoria nesse aspecto, Deus não te dá. Então, essa, gente, é a nossa live de hoje, né, que nós possamos, se a resposta demorar, o que é que nós temos que fazer? O que fazer, né, se a resposta demorar? O que nós temos que fazer? Nós temos que continuar orando, né, continuar clamando, nós temos que continuar tendo confiança em Deus, e nós não podemos abandonar o louvor, né? E o louvor que Davi fala aqui, que Davi nos ensina, não é só o louvor de cantar uma canção, é o louvor de louvar a Deus, de engrandecer a Deus, de louvar a Deus em todas as horas, né? Louvado seja, louvar a Deus, engrandecer a Deus em todos os momentos, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida, porque não é fácil, mas nós precisamos confiar, nós precisamos acreditar que no tempo certo a resposta virá, né? A conclusão é que o salmista, ele passou por uma situação dificílima, e de início foi tentado a sentir revolta e insatisfação para com Deus, mas tomou atitudes sábias e corretas, que o ajudaram a vencer e a continuar firme no Senhor. Imitando tais atitudes, seremos vitoriosos e cresceremos para a glória de Deus. Então, nós temos que ser isso, nós temos que ter essas atitudes de Davi, nós temos que aprender com Davi a cada dia, que Davi, esse não foi o único salmo que Davi escreveu com tristeza. Se a gente começar a ler o livro de Salmos, nós vamos perceber que Davi, mesmo ele sendo um homem segundo o coração de Deus, Davi era pego por muitos momentos de tristeza, por muitos momentos de angústia, né? Eu vejo, às vezes eu fico lendo o Salmo e falo, nossa, às vezes Davi, ele teve tantos momentos difíceis, tantos momentos depressivos, mas Davi, ele foi ungido como rei, e Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Então, por mais que ele estivesse triste, por mais que ele estivesse revoltado, mas chegava um momento que ele reconhecia Deus como Deus. E assim que nós precisamos ser, para nós sermos segundo o coração de Deus, como Davi foi, nós precisamos ser assim, no momento difícil, no momento de dor, de luta, de inconstância, de coisas que a gente acha que não vai acontecer, que não vai dar certo, que não vai chegar, que não vai. Não. Vamos ter calma, vamos continuar orando, vamos continuar confiando e vamos continuar louvando, engrandecendo a Deus, e com certeza a resposta no tempo certo virá. Amém? Então é isso, queridos, essa foi a nossa live de hoje, que Deus nos abençoe, que nós viemos ter muita paciência, que nós viemos confiar cada vez em Deus, cada vez mais em Deus, sabemos que Ele é autor e consumador da nossa fé, que nós não viemos perder a nossa fé e viemos acreditar que, por mais que os nossos olhos carnais venha a coisa difícil, sabemos que Deus não perdeu o controle e que no momento certo Ele nos irá dar a resposta. Certinho? Semana que vem nós não teremos a nossa live, porque nós estaremos comemorando os 39 anos do aniversário da nossa IQ aqui no bairro Nazaré. Então, semana que vem nós não teremos a live, daqui 15 dias teremos a live, e eu espero que você participe conosco na semana que vem. Nós iremos começar o nosso aniversário dia 7, segunda-feira, e vamos terminar na Santa Ceia no domingo. Vai ser uma semana muito boa, uma semana muito gostosa, com pregadores diferentes. Então, você que é igreja, né? Você não está na igreja, você é a igreja, participe conosco, não deixe de participar, de comemorar esses 39 anos de muita luta, mas também de muita vitória aqui no EQ Nazaré. Eu tenho certeza que o pastor Marcos ficará muito orgulhoso de ver você aqui conosco, né? Porque eu sei que tem muita gente que não vai poder participar, porque está com esse período de pandemia, está na área de risco, né? Então, tem gente que não vai poder participar. Mas você que pode participar, não deixe de participar conosco. Mesmo que não der para você vir a semana toda, mas escolha um dia, venha participar conosco, venha comemorar conosco esses 39 anos de vitória do EQ Nazaré. Tá bom?
vou fazer uma pequena oração para que nós terminemos essa live. E muito obrigado por ter participado conosco. Senhor, meu Deus, meu Pai, nessa noite eu quero te agradecer, Senhor, por essa live. E quero pedir ao Senhor, ó Pai, que o Senhor venha nos ensinar a cada dia. Que nós viemos, ó Pai, ser gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos dado. Que por mais que seja difícil, Senhor, por mais que esteja complicada a nossa vida, por mais adversa a situação da nossa vida, mas que nós viemos acreditar que o Senhor jamais perdeu o controle. Senhor, eu peço ao Senhor, ó Pai, que quem estiver em casa passando uma luta, passando uma dificuldade, meu Pai, que o Senhor venha, Senhor amado, abençoá-lo, que o Senhor venha colocar a esperança no coração dessa pessoa, que ela venha acreditar, ó Pai, que o Senhor é o Deus da vida dela, que o Senhor jamais a abandonou, que o Senhor está pronto para dar a resposta, que basta ela clamar e confiar no Senhor e louvar ao Senhor, que o Senhor está pronto para dar a resposta no momento certo, e que ela venha entender que se a resposta ainda não veio, não é porque o Senhor a abandonou, é porque o Senhor está esperando o momento certo, o Senhor está preparando a melhor resposta, a melhor situação para que ela venha crer, para que ela venha ver que o Senhor é o Deus da vida dela. Senhor, que nós venhamos aprender como Davi, a cada dia, louvar o Senhor e confiar no Senhor a cada dia. Eu te agradeço, ó Pai, e peço, Senhor, que essa ministração de hoje venha falar no meu coração todos os dias, e que no momento que eu estiver no momento de mais dificuldade, que eu venha lembrar que Davi, ele continuou, ele persistiu na oração, e por isso ele conseguiu a vitória, e que nós venhamos ser vitoriosos em nome de Jesus, amém. Queridos, boa noite, paz seja convosco, até quinta-feira, se Deus quiser. Um beijo no seu coração, tchau, tchau.